Então, isso envolve todas as áreas da nossa vida, então, basicamente. Todos os pilares. Entendi. E daí depende também do comportamento da pessoa e do ambiente. É isso? Sim. Imagina assim, se uma casa, eu tô falando casa, mas vocês levem isso para qualquer espaço. Pode ser um escritório, uma empresa, sei lá, uma indústria, qualquer espaço, tá? Vale destacar que eu também sou totalmente leigo nesse. Então eu tô perguntando como se você não conhecesse nada, tá bom? Então Tá tudo você me certo. explica tudo aí. Tô fazendo uma consultoria gratuita aqui. Se a energia da sua casa estiver doente, à medida que o tempo vai passando, você vai ficar doente. Isso é um fato. Isso em vários sentidos, como depressão, saúde mesmo, saúde Tudo, tipo... tudo. Entendi. Primeiro você fica doente no extrafísico e depois pode vir pro físico mesmo. Entendi. Aí você pode desenvolver vários tipos de doença. Tem alguma forma da pessoa identificar, por exemplo, poxa, eu preciso buscar um profissional? Seria o que? A pessoa não se sentir bem na casa? Que tem algum ponto-chave assim? Tem. Na verdade, assim, todo mundo deveria fazer esse trabalho, tá? Mas a casa, ela fala com a gente o tempo inteiro, só que ela não fala portuguesa. Então, a gente Precisa identificar melhor. precisa entender como é que ela tá falando com a gente. Então, por exemplo, muita rachadura, se as lâmpadas queimam o tempo inteiro, se você tá lavando louça e quebra um monte de copo, um monte de prato, isso tá falando que tem energia ruim, interferindo. Então, Porta quebrada, arranhada, janela, sabe, essas coisas, mofo, bolor, tudo isso tá falando da tua vida. Entendi. A casa refletindo a sua vida. É como se você, no caso, a casa estivesse doente por você. A casa, ela tá falando, olha Dá aqui pra uma mim, atenção. olha aqui pra mim e olha pra uma área da sua vida que você precisa resolver alguma coisa, porque eu tô refletindo isso. Entendi. Então ela fala desse jeito, entendeu? E normalmente os clientes, eles já estão mais abertos a entender o Feng Shui e outras técnicas, ou existe ainda um processo de educação do cliente? Tipo, olha, deixa eu te explicar aqui. Ou de repente a pessoa totalmente descrente ou crente numa religião muito específica que acaba rejeitando, acontece isso ou não? É mais difícil hoje em dia? Olha, eu vou contar pelas minhas experiências. Os últimos projetos que eu peguei para fazer, as pessoas, elas estão me procurando por conta da terapia de ambientes. Então elas não sabem direito o que é, mas elas entendem que aquilo é necessário para elas. E elas falam, eu sei que mexe na energia da casa, né? Então eu quero fazer um projeto de design de interiores, eu também quero fazer esse negócio das energias. Elas não sabem direito o que é, entendi. mas elas sabem que aquilo é importante para elas. Claro que eu faço uma reunião, explico tintim por tintim todas as técnicas que eu uso, que não é só o Feng Shui. O Feng Shui, ele vai atuar a nível mais físico, mas tem as outras ferramentas que vai bem profundo fazer toda essa limpeza, essas curas a nível multidimensional, tá? Entendi. Normalmente o cliente te procura, vamos tentar fazer uma linha cronológica, ele te procura ali e você já logo de cara apresenta essas técnicas ou não? Você vai entendendo que é a necessidade da pessoa e daí você vai colocando as técnicas que são necessárias. Eu não sei se você pode trabalhar várias técnicas para todas as pessoas ou se uma só é específica para cada pessoa. Tá, vamos lá. Normalmente eu uso um conjunto de 5 técnicas. Quando o ambiente está muito carregado, eu tenho algumas outras para dar um gás, entendeu? Entendi. É necessário sempre ou não? É difícil de acontecer. Eu precisei usar as outras técnicas complementares uma vez só. Nossa, então tava bem carregado mesmo. Entendi. E infelizmente é normal, muito por conta das pessoas estarem muito desequilibradas, até por conta da pandemia, né, que o pessoal deu uma pirada. Nossa, bastante. Então isso reflete muito na nossa casa. Você acha que por as pessoas estarem, aí já é outra pergunta, depois a gente volta para essa, as pessoas estarem mais em casa, né, nesse período de pandemia, as pessoas começaram a reparar mais na energia da casa? Completamente. E muda, não sei se muda as pessoas estarem mais dentro de casa ou, né, saindo, trabalhar. O que acontece é que elas começam a perceber mais a casa, né? Elas começam a prestar mais atenção na casa. Então, alguma coisa que talvez ela não reparou por conta de correria, ela começa a reparar e ela começa
a ficar inquieta para querer entender o que está acontecendo. Você acha que as pessoas também elas buscam, de certa forma, vamos dizer, um desafogo externo? Por exemplo, na pandemia as pessoas ficavam mais em casa. Mas antes disso, poderia ir, sei lá, uma festa, ou até mesmo no trabalho. Tem gente que se sente, a casa é o trabalho, né? Eu não sei se isso influencia também na energia interna da casa. Influencia, todo o externo vai influenciar, toda a sua rotina, tudo. Entendi. Então ela que muitas Os das lugares vezes, que ela frequenta vai influenciar também. então a pessoa ela também pode descarregar a energia negativa ou positiva dela dentro da casa. Sim. Sim, o que acontece? A gente parte do pressuposto que a casa é uma consciência viva, tá? Então ela tem uma matriz informacional onde ficam acopladas todo e qualquer tipo de informação, sentimentos, tudo, tá? E o que acontece? Em um ambiente, por exemplo, onde, vamos dizer que a família não se entenda, tem muita briga, muita discussão, a casa ela vai vibrar esse tipo de energia. Se é um outro ambiente onde o pessoal está acostumado a fazer meditação ou mesmo oração e tal, a casa vai ter uma vibração um pouco mais elevada. Entendi. Entendeu? Por isso que é importante também, nesse processo de terapia de ambientes, eu sempre indico fazer terapia pessoal. Aí a pessoa escolhe a técnica que ela mais gosta, ou a terapia tradicional com psicólogos e tudo mais, ou um reiki, um theta healing. Pode ser também as mesas psiônicas pessoais, enfim. É sempre importante porque o interagente ele tem que estar comprometido com a terapia em si, de ambientes, né? Sim. A energia dele vai interferir na energia da casa e a casa vai interferir na energia dele. Então, digamos que você seja aquela pessoa que faz um monte de terapia, mas a sua casa está doente. Você está com energia aqui, sua casa está com energia aqui. Quando você volta para sua casa, a sua casa, para entrar em ressonância com você, ela vai absorver sua energia boa e ela vai continuar doente. Entendi. Por isso que precisa. Então você está fazendo um esforço pela mudança de energia, mas a casa continua ali estagnada. Exatamente. Ela continua estagnada, ela pode até... Não, ela vai continuar naquele grau de vibração mais baixo, né? Entendi. E tem outra coisa também. Por exemplo, a maioria das pessoas que me procuram é porque estão com problema de prosperidade, a energia do dinheiro não está chegando, ou com problemas familiares. Casamento Entendi. ou filhos. Então já existe um problema normalmente. Normalmente é isso, tá? Então vamos supor que um cliente chegou com problema de prosperidade, perdeu o emprego, não sei o quê. Eu vou lá, faço todo o trabalho da terapia de ambientes na casa dele. Então tudo que diz respeito à casa já foi liberado. Mas existe uma parcela que é dele, que ele precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu não sei se esse cliente, em outra vida, fez voto de pobreza, que isso está reverberando aqui. Então, é uma coisa que ele, a trajetória dele, ele precisa resolver. Eu não posso fazer isso por ele. De certa forma, entender um pouco sobre isso ou não? Aí, tipo, no sentido de, que nem você falou, de outras vidas, algo que influencia muito? Que você está fazendo ali toda a questão do ambiente, mas não está acontecendo para a vida dele. Não sei se já aconteceu ou não. Bom, Perguntas acontece, difíceis, né? Não, acontece de quando eu tô fazendo o processo de terapia, vem algumas coisas intuitivas. Então, orienta esse cliente a fazer isso, orienta esse cliente a fazer aquilo, orienta ele a procurar tal técnica. Eu vou passando, né? Acontece, vários procuram a terapia e isso eu acho muito legal, porque ajuda o processo evolutivo dele e a casa vai estar com uma energia mais elevada para ajudar ele nessa trajetória. Sim. Tem muitos relatos, deve ter, né, de clientes seu que mudou totalmente assim a vida, com não sei se é pequenos ou grandes movimentos, assim? Tenho vários relatos legais, vários. Tem algum que você pode contar, assim, por cima, Posso. sem citar nomes? Posso. Tem um caso de... E é legal também, gente, que fazendo esse processo da terapia de ambientes, eu posso estar em Sorocaba, eu posso fazer para qualquer lugar do mundo. Não preciso estar lá pessoalmente. Não. Que legal. Eu tenho uma técnica de projeção de consciência, que eu projeto minha consciência até o local. Nossa. E aí eu consigo fazer todos os trabalhos. Mas você precisa de algumas coisas, alguns elementos para você conseguir, vamos dizer, se projetar lá. Eu preciso fazer umas meditações, os ancoramentos de proteção, que também é muito importante, né? Eu peço
para os anjos e tal me protegerem, os guardiões. E aí eu consigo projetar minha consciência através de meditação. Eu sempre gosto também de colocar um mantra para ajudar a entrar nessa frequência, incensos e tal. Que legal, diferente. E daí o que aconteceu com essa família? Não sei se é família ou pessoa. Vamos lá. Esse cliente, ele me procurou o ano passado. Ele é de Guarulhos. E ele me achou pela internet, no Google. Aí ele me mandou uma mensagem falando: Kelly, eu estou desesperado. Eu perdi o meu emprego faz quase um ano. Eu não consigo me recolocar no mercado. A rotina com a minha família está um caos. Eu estou brigando com a minha esposa, estou brigando com meu filho. Ninguém se entende aqui. Nossa. Eu não sei mais o que fazer. Aí eu tive um bate-papo com ele, fui entender melhor o que estava acontecendo e tal. E expliquei pra ele todo o processo da terapia de ambientes. Aí ele sumiu um tempo. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu com ele, né? Nossa. Depois de uns 4 meses, ele me mandou mensagem de novo falando: Kelly, eu vendi aquela casa que eu tava. Porque o que aconteceu? Ele morava numa casa menor. Aí ele queria aumentar a família, ele se mudou pra essa casa. E ele falou: Kelly, a partir do momento que eu entrei nessa casa, a minha vida degringolou. Foi nessa casa que minha vida degringolou. Nossa. E nesse bate-papo, eu sempre pergunto como que era a vida do antigo morador. Porque ficam as memórias das paredes, né? Aí ele comentou que o antigo morador tinha um negócio, mas faliu o negócio, se separou da esposa. Então tudo meio que estava acontecendo com ele, porque não foi feita uma limpeza para receber a família dele. Entendi. Né? E aí, depois de 4 meses, ele entrou em contato de novo. Aí ele falou: Kelly, eu vendi aquela casa e eu comprei um outro apartamento. E a primeira coisa que eu vou contratar é você. Que legal. E aí eu fiz todo o processo da terapia de ambientes lá. Um mês depois, ele estava empregado numa das melhores empresas do segmento dele, em São Paulo. Nossa. A família dele começou a fluir, a esposa dele começou a dormir melhor. Porque ela tinha muitos problemas do sono, insônia e tal. Então, esse é um relato muito legal. E eu torço muito pelos meus clientes, né? A gente acabou pegando um nível de amizade muito gostosa. Isso que eu ia comentar. Eu costumo dizer até para meus clientes que a pessoa tem que abrir um pouco da intimidade nesse sentido, do cotidiano dela. Não, tem que ser sincera do que tá acontecendo. E eu acho que no seu é muito mais, né? Então a pessoa está falando ali de uma situação financeira, né? Que às vezes o pessoal me obra, mas não precisa. A pessoa passa um valor ali, eu vou confiar que ela está falando para mim que é verdade. Mas no seu caso tem que ser muito objetivo e muito claro, senão não funciona também, né? Então tá envolvendo questões de relacionamento e tudo mais, né? Então acho que praticamente você vira ali companheira da família ali. Da família, exatamente. E foi engraçado que eu fiz pra ele. Aí a mãe dele comprou um outro apartamento também. Aí a mãe dele: pelo amor de Deus, eu preciso também. Aí eu fiz o projeto de design de interiores, mais a terapia de ambientes. Mas lá. você acha que as pessoas... eu acho que na grande maioria as pessoas só confia quando dá resultado, né? Você vê que isso... Eu acho que essa questão está cada vez mais crescendo, porque tem mais pessoas vendo o resultado, colhendo resultado, né? Não sei se é isso que você vê também. Eu vejo também, vejo isso. E para mim isso é uma realidade tão profunda que os meus clientes começam a entender isso, né? E eles se apropriam disso também. E começam a entender um pouco mais com os meus olhos, né? Tipo, as técnicas e tal.